Antes da gente ir pro vídeo, eu recomendo você assistir, caso você ainda não tenha visto, as últimas 2 aulas, que lá a gente aprende sobre a interface e os atalhos, que vão ser muito importantes no decorrer deste curso. Então vamos para a nossa aula de número 3, logo após a vinheta. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a este vídeo. No vídeo de hoje a gente vai dar sequência ao nosso curso de LibreOffice Calc e vamos aprender um pouco mais sobre as funções desse software. Antes da gente partir para o vídeo, eu queria pedir para você, isso mesmo, você aí que está assistindo, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já clica aí no botão de inscrever-se e se torne um membro da nossa comunidade. Faça parte desse universo de conhecimento que eu e o Lucas estamos trazendo para vocês. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, pois o YouTube ele não te notifica se você não marca lá o sininho. Então, para não perder nenhum vídeo, já marca o sininho e também já deixa o joinha, porque assim você ajuda o canal a crescer e também mostra pra gente que o nosso conteúdo está bom. Indo para as funções, eu vou deixar aqui na descrição um link para documentação do LibreOffice. O LibreOffice tem uma documentação muito boa, como eu já falei em outros vídeos, então vocês podem entrar nesse link e aqui do lado, em tipo de funções e operadores, tem basicamente todas as funções que você pode utilizar no LibreOffice Calc, as mesmas que aparecem lá no LibreOffice quando a gente abre a tela de funções. Eu já abri aqui o nosso LibreOffice Calc, né? Então hoje a gente vai aprender a como utilizar algumas funções básicas. O LibreOffice ele nos permite, quando a gente digita algumas coisas específicas nas células, realizar operações. E nessas operações estão inclusas as 4 operações básicas da matemática que a gente aprende, que é a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Para isso, a gente pode entrar aqui em uma célula e digitar o igual e, por exemplo, se a gente quer somar 2 valores, então a gente digita o primeiro valor mais o segundo valor e ele nos retorna o resultado dessa soma. E assim funcionam para as 4 operações. A gente pode diminuir, a gente pode dividir e a gente pode multiplicar. Isso é bem simples de fazer e quando você precisa trabalhar somente com 2 valores, só para fazer um cálculo rapidinho, é muito útil você saber disso. Mas quando as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, quando você tem mais valores para somar, ficar toda vez adicionando um valor aqui, por exemplo, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais uma célula, por exemplo, se torna repetitivo e não produtivo. Então, para isso, que existem as funções para automatizar processos e melhorar a sua produtividade e assim permitindo que você alcance o resultado esperado. Bom, então a primeira função que iremos trabalhar é a função de soma. Como eu já expliquei, a gente pode somar utilizando simplesmente o mais, né? Mas isso não é produtivo. Uma solução é utilizar a função soma. Então a gente pode vir por aqui e pesquisar a função de soma. Então ele vai aqui nos mostrar como utilizar e o que vai retornar. Ou a gente simplesmente pode digitar aqui um igual e começar a digitar soma. Se a gente der um Enter, ele vai completar para nós com a primeira referência que ele encontrar, que no caso é a soma. Aqui nessa função a gente também pode passar valores, tá? Que nem ele está nos mostrando, por exemplo, 2, 5, e aí ele nos retorna 7. A gente pode passar células. Sempre que você passar um número, você utiliza o ponto e vírgula, e aí passa o segundo número, e aí ele nos retorna a soma. Ou a gente pode passar um conjunto de valores, ou seja, nós podemos passar o intervalo que ele vai somar. Para isso a gente pode digitar, por exemplo, aqui eu quero somar desde da célula B2 até a F2. Então eu posso utilizar B2, 2 pontos, F2. E aí ele vai somar para mim. Se eu der aqui um F2, ele mostra que toda essa parte está selecionada. Mas também você pode fazer utilizando o mouse. Você pode vir aqui, por exemplo, na célula B2, clicar aqui no cantinho e começar a arrastar até a última célula que você quer somar. E aí dar um Enter. E ele te retorna a soma deste intervalo. A próxima função que iremos ver
é a função de média. Exatamente, a gente pode, seguindo o exemplo da soma, pegar o valor de uma média de um intervalo de valores. Então, para isso a gente utiliza o mesmo esquema, a gente bota o igual e começa a digitar. Ele vai mostrar aqui para nós que a gente pode utilizar vários tipos de média, mas para esse exemplo vamos utilizar a média simples. Então damos um Enter, ele já colocou toda a função aqui para nós. É importante você ficar atento em utilizar os acentos, pois se você tentar pesquisar sem o acento, ele não vai te trazer a função desejada. E aí a gente utiliza do mesmo procedimento que a gente fez na fórmula de soma. Vamos dar um Enter aqui e ele nos retornou a média desses 5 valores. É muito simples também de utilizar e é muito útil no dia a dia, quando você quer, por exemplo, somar alguns valores e depois descobrir a média daqueles valores que você somou. A gente vai utilizar isso na planilha de gerenciamento financeiro que iremos fazer mais à frente no curso. Agora que já aprendemos a somar e realizar a média dos valores em um intervalo, nós também podemos querer saber qual que é o valor máximo daquele intervalo e qual que é o valor mínimo. Por exemplo, aqui nesse conjunto de valores que eu digitei, o valor máximo é o 9, a célula que possui o maior valor, o número com maior valor, e o mínimo vai ser 1. Mas aqui eu estou trabalhando com simples 5 valores. Eu poderia estar trabalhando com milhares de valores. E aí eu não vou comparar um por um a olho, que nem eu fiz aqui, para descobrir qual que é o máximo e qual que é o mínimo. Para descobrir o valor máximo, a gente começa aqui digitando o máximo, né? MA e o acento, vamos dar um Enter e vamos selecionar aqui o intervalo que queremos que ele procure o valor máximo. E aí ele nos retornou o 9, está correto. E agora vamos descobrir então o valor mínimo. Ele precisa nos retornar o número 1. Então vamos digitar aqui mínimo, damos um Enter, selecionamos aqui o intervalo também e aí ele nos retornou o número 1. Nós também podemos querer saber quantas células possuem um número ou quantas células possuem um valor em um intervalo. Essas duas funções que eu vou mostrar para vocês agora, elas seguem a lógica das que a gente já utilizou até agora. Ou seja, a gente passa a função, um intervalo e a função nos retorna um valor. A primeira que a gente vai ver é o conte número. Essa função ela serve para contar quantas células possuem números em um intervalo. Então, aqui no intervalo que eu separei de 7 valores, ela tem que me retornar 5, pois somente 5 células estão preenchidas com número, 2 estão preenchidas com texto. Então ela não pode me retornar 7, ela tem que me retornar 5. Vou selecionar aqui o intervalo e vou dar um Enter. Então a função ela me retorna, dentro desse intervalo que eu passei, quantas células estão preenchidas com o número, e no caso são 5. Eu também posso querer saber, dentro de um intervalo, quantas células estão preenchidas. Isso vai ser útil para quando a gente começar a utilizar o if e essas funções um pouco mais específicas, pois aí a gente pode fazer condições aplicando, por exemplo, uma contagem de quantos alunos a gente tem ou quantos alunos fizeram a prova, se eles possuem determinado campo ou célula preenchido. Para isso, a gente vai utilizar a fórmula conte valores. A gente vai passar aqui também um intervalo. Agora eu vou passar desde o A até o H e ele vai ter que me retornar 7. Ele não pode me retornar 8, pois a célula A2 ela está em branco, que significa que ela não tem valor. Então ele não pode somar essa célula na contagem. Vou passar aqui o intervalo e vou dar um Enter. E me retornou 7, que é o número de células que eu tenho preenchidas neste intervalo. Essa próxima função, ela não é assim, vamos dizer, muito utilizada, mas ela pode ser muito útil. Se trata da função de contar número de caracteres de uma célula que contém texto. Eu tenho 2 textos aqui na minha planilha, na célula G2 e na célula H2. Se a gente for contar aqui, a célula G ela tem 5 caracteres e a H tem 6. Mas eu não quero ficar contando a olho, seguindo a mesma lógica das fórmulas anteriores, as funções. Então, como é que eu faço para contar quantos caracteres tem? Simplesmente utilizo a função num, ponto, e ele já vai me retornar aqui a primeira função. Podemos dar um Enter e ele vai pedir aqui o texto no qual o comprimento deverá ser determinado. Eu vou selecionar aqui a célula G2 e ele me retornou 5.
Agora eu vou selecionar aqui a H2 e ele precisa me retornar 6. Exatamente, essa função ela serve para isso. O LibreOffice também nos permite pegar a data atual ou a data e a hora atual. Caso a gente quiser pegar apenas a data atual, utilizamos a seguinte função: hoje, abre e fecha parênteses. E aí ele vai retornar que é dia 1º/8. Essa função ela é muito utilizada. Eu, por exemplo, utilizo ela muito no trabalho quando eu quero saber, por exemplo, que dia que vai ser daqui 30 dias. Eu não vou ficar olhando no calendário, somando, contando até lá. Eu simplesmente abro uma planilha, digito igual hoje e coloco no final mais 30. E aí ele me retorna que daqui 30 dias a data vai ser 31/8/2020. E aqui eu posso fazer negativo também para me saber 50 dias atrás que data que era. E aí eu tenho todo esse controle de avançar no calendário e voltar simplesmente digitando um valor. Você também pode, por exemplo, digitar aqui hoje menos em uma célula com um valor e aí ele retorna 8 dias atrás. A outra função é a função agora, que aí ela nos retornará a data e hora atual. Essa função eu não utilizo muito ela, tá? Mas ela tá aí caso você queira colocar a hora atual sempre na planilha ou precisar utilizar em cálculos de agendamento e por aí vai. Fica do seu critério como que você vai utilizar. Ao darmos um Enter aqui, vocês podem ver que retornou 3 jogos da velha. O que isso significa? Significa que o valor dessa célula é maior do que o espaço que ela pode ser mostrada. Então, para a gente visualizar, a gente vai vir aqui e vai ajustar um pouquinho para o lado para ter mais espaço. E aí, como vocês podem ver, retornou que é dia 1º/8 e 12h37. E a última função que a gente vai ver aqui nesse vídeo é a função de concatenar. Quando você, por exemplo, está fazendo um modelo de recibos em uma planilha, que a gente vai ver também mais à frente como fazer esse modelo, você pode estar precisando concatenar um valor por extenso com um ponto, com uma vírgula, ou concatenar um valor com outro texto. E aí fica muito estranho você ficar digitando tudo na mesma célula e ir quebrando e não ter isso automatizado. Para isso existe a função concatenar. A gente vai dar um Enter aqui e aí ele vai pedir o texto para concatenação. A gente não pode passar aqui um intervalo, tá? Se a gente passar um intervalo, vocês vão ver que ele vai pegar simplesmente o primeiro, tá? Ele não vai concatenar. Então a gente pode passar aqui texto e ele vai ficar simplesmente o primeiro valor. E para essa célula funcionar, a gente precisa, por exemplo, eu quero concatenar que teste, tá? Vamos colocar aqui um ponto e vírgula e vamos concatenar com 5. E aí vocês podem ver que ficou teste 5. Ah, mas ficou feio isso, né? Ficou tudo junto, sem espaço, sem nada. Para isso a gente pode, para consertar isso no caso, a gente pode passar mais uma concatenação. Vamos colocar aqui um ponto e vírgula e vamos colocar aqui, entre aspas, uma barra de espaço. E damos um Enter. E agora, como vocês podem ver, ele espaçou do texto teste para o número 5. E é importante frisar que eu passei aqui as aspas, pois eu queria passar uma string, que é um tipo de variável, um tipo de dado. Bom, essa função de concatenar, ela pode servir para automatizar algumas coisas. Eu deixei aqui na célula B4 a contagem de caracteres da palavra teste. E aí a gente vai ver agora como automatizar um processo. Por exemplo, quando a gente quer exibir um texto que pegue de uma variável algum tipo de valor, algum tipo de dado. Então vamos utilizar aqui o concatenar. Vamos passar o primeiro texto que a gente quer concatenar, que vai ser a palavra teste. Vou passar aqui uma string, possui. Vou dar os espaços necessários. Vou passar agora essa outra célula aqui, que eu quero concatenar. E uma última string. Quando eu der um Enter, ele vai montar um texto para mim automatizado. Então,
Vamos dar um Enter. Vocês podem ver que ele me retornou que teste possui 5 caracteres. Se eu trocar aqui e colocar um S no final, ele vai me passar lá, ó, testes possui 6 caracteres. Então assim a gente já automatizou utilizando uma combinação de fórmulas. Bom, então chegamos ao final desse vídeo. A gente aprendeu aqui nesse vídeo algumas funções básicas. Eu coloquei como set, pois eu acabei contando como uma coisa só o continue e conte valores, o máximo e mínimo, e o hoje ou o agora, que são funções que fazem o oposto uma da outra, então por isso que foi contado sendo uma coisa só. Mas com essas funções vocês já vão conseguir fazer muita coisa nas suas planilhas. Agora a gente já vai começar a montar a nossa planilha de gerenciamento financeiro, e aí vamos ver um pouco sobre personalização, e aí vamos começar a aplicar tanto os atalhos quanto essas funções que a gente aprendeu nesse vídeo. No mais era isso, pessoal. Eu queria agradecer a sua presença aqui nesse vídeo. Não te esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o joinha. Compartilha também com teus amigos, com as tuas amigas esse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se você tem algum tipo de sugestão ou alguma coisa que você quer aprender no LibreOffice Calc, que aí num vídeo mais à frente eu foco em ensinar isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!